Pessoal, chegou a parte 2, agora a gente pode analisar um pouco mais da desigualdade social, especificamente no Brasil, ok? Pessoal, no cenário global, né, o Brasil ele ocupa um papel relevante na economia, ok? Acho que é a nona maior economia do mundo, já foi a sétima. Na economia, na política, na ciência, na cultura, no esporte, entre outros tantos variados campos de manifestação da atividade humana. Não obstante, nesse mesmo Brasil, enormes contingentes populacionais encontram-se na miséria e passam fome. Ou seja, a desigualdade social é um problema extremo e grave no nosso país, ok? Continuando. A persistência dessas privações de direitos humanos, básicos, foi o que eu comentei agora há pouco, se deve menos à escassez absoluta ou relativa de recursos, né? E muito mais ao elevado grau de desigualdade da sua distribuição, ok? Então, a desigualdade está muito mais ligada com a distribuição do que com a produção de renda e riqueza. O padrão distributivo brasileiro é ímpar no rol de sociedades com níveis semelhantes de desenvolvimento, né? É um dos mais elevados no mundo, conforme a gente viu aquele dado de 2004. Bom, pessoal, novamente para trazer alguns dados, né? Primeiramente, lembrando que o Brasil encontra-se na faixa dos países com alto índice de desigualdade social, né? Entre os chamados BRIC, mais o West, South Africa, né, que são países com elevado índice de crescimento econômico e potencialidade de crescimento para as próximas décadas, né? O Brasil é o país com maior desigualdade social, enquanto a Índia e China e Rússia, perdão pessoal, me perdi um pouco ali, né? Enquanto a Índia, a China e a Rússia ocupam, respectivamente, a 34ª, a 90ª e a 93ª posição ali no ranking, né? O Brasil está no lugar 120 ali nesse ranking, ou seja, está bem atrás, né, desses países, ok? Isso lá em 2004, conforme o coeficiente de Gini. Em 2016, o Brasil ele apresentou um índice de 0,5130, né, 0,513 ali, o que classificou como o 10º país mais desigual do mundo e representou um acréscimo de 0,99% em relação a 2015. Ou seja, o Brasil ficou ainda mais desigual nesse intervalo de 11 anos, né? Além disso, ele possui índices piores que os países vizinhos, como a Argentina, Peru e a Bolívia, né? Já em 2017, o índice de desigualdade de renda no Brasil ele apresentou um crescimento acelerado, subindo 1,64% e mantendo a posição brasileira no ranking mundial, né? Ou seja, o Brasil continua ficando mais desigual, ok? Aqui alguns dados, né? Bem básico aí, isso aqui mais informações estatísticas ali, ok? Só agora mais dados aí com um destrinchamento, né, um pouco mais claro para a gente compreender essa enorme desigualdade do nosso país, ok? Os 10% mais ricos do Brasil, eles vão ganhar quase 59% da renda nacional total, da renda que é produzida no país por 100% da população, quase 60% dessa renda vai para apenas 10% da população. O que isso significa, né, com números concretos? Se a renda de um país está avaliada em R$ 1.000 e a população também em 1.000 pessoas, uma situação completamente hipotética, né? Isso significa que vão ter 100 pessoas, portanto 10%, né? Dividindo entre elas R$ 590. Então nós vamos ter 100 pessoas e R$ 590 para essas pessoas. Da mesma maneira, segundo esse dado, né, a gente teria 900 pessoas dividindo uma quantia ainda menor de dinheiro, R$ 410, né? Isso porque a gente ainda não foi até a 1%. Porque se a gente for 1%, a gente vai ver que 1% da população acumula muito mais dinheiro, né, do que o restante. Esses 10% também são um pouco enganosos. Mas ainda assim, o cálculo é esse. Né? Imagine aí 100 pessoas com 590 e 900 pessoas dividindo 410. Ok? Um outro dado importante. A metade mais pobre no Brasil possui menos de 1% da riqueza do país. O que isso significa? Né? Que as desigualdades patrimoniais elas são ainda maiores do que as de renda no Brasil e são uma das mais altas do mundo. Ou seja, a desigualdade de posses
de patrimônios, né, de bens que a pessoa tem. Em 2021, 50% mais ricos, mais pobres, né, eles vão possuir apenas 0,4% da riqueza brasileira, né, ativos financeiros e não financeiros. Pensando aí em imóveis, por exemplo, né, já na Argentina, os 50% mais pobres, eles não vão ter 0,4% da riqueza, vão ter quase 6% da riqueza do país. Ok? Então percebam como há realmente uma discrepância até entre os cenários de países parecidos com o nosso, né, como é a Argentina. Ok? Bom, a gente já viu que a desigualdade patrimonial é grande, e aí a gente reforça, né? 1% mais rico de todo o país, ele vai possuir quase a metade da fortuna patrimonial brasileira. Ok? Os 10% mais ricos, né, imagina então naquela sociedade de 1.000 pessoas, as 100 pessoas mais ricas, elas vão possuir quase 80% do patrimônio do país. Ou seja, quase tudo, certo? A concentração de capital é ainda maior na faixa dos ultra ricos, como eu havia falado, né? Se a gente for esmiuçar, vai ver que a desigualdade é muito maior. 1% mais abastado da população, que possui em 2021 praticamente a metade, 50% da população da riqueza nacional, né? Então os 10% tem 80%, o 1% tem 50%. Então é uma concentração extremamente elevada, ok? Se a gente for comparar com os Estados Unidos, o 1% mais rico vai deter 35% da fortuna americana. No Brasil, esse número chega a quase 50%. Ok? Então, há uma enorme concentração de renda, né, o que é muito grave. Ok? Pessoal, alguns infográficos aí para ilustrar essa situação melhor. Né? Vejamos ali pelo primeiro. Em 2022, o rendimento médio do 1% melhor remunerado, né, mais rico dos brasileiros, era 32 vezes e meio, né, o de quem está entre os 50% que ganha menos. Ou seja, há uma discrepância salarial de renda extremamente elevada. Ok? Bom, um outro infográfico ali, né? Num domicílio que está entre os 5% mais pobres do país, é necessário juntar o trabalho de 8 pessoas para comprar uma cesta básica. Ou seja, o direito à alimentação, né, algo extremamente básico, em função da desigualdade social, não é em si garantido. Ok? Aqui, pessoal, uma imagem que vai mostrar a relação entre a desigualdade social e a desigualdade racial, né? As duas caminhando de mãos dadas. Vai dizer o seguinte, né? O Rio de Janeiro tem a maior desigualdade de renda entre brancos e pretos, isso em 2022, ok? Ou seja, lá no Rio, a desigualdade entre pessoas negras e pessoas brancas é ainda mais elevada, né? O que é bastante ilustrativo dessa relação, dessa intersecção, né, entre desigualdade social e desigualdade racial, ok? Pessoal, para a gente resumir essa nossa breve aula de hoje, né, entendendo um pouquinho da desigualdade social no Brasil, a gente pode compreender o seguinte, né, para resumir. A desigualdade social está diretamente ligada com a marginalização e a exclusão social, na medida em que, quando ocorrem níveis intensos, há uma série de consequências prejudiciais à vida social. Aumento da violência, falta de acesso a direitos básicos, etc. Ou seja, a desigualdade social, pessoal, embora a gente não seja, por exemplo, né, pessoas em vulnerabilidade, que estão com dificuldades sociais, econômicas, financeiras, ainda assim é um problema nosso, porque ela afeta toda uma sociedade, a desigualdade social. Né? Então a gente tem que evitar que ela aconteça, que ela se intensifique. Ok? Continuando, né? Não se deve confundir diferenças com desigualdade. Uma implica apenas distinção, outra implica condição de vida e acesso a bens e serviços básicos. Ou seja, o que eu falei, desigualdade não se resume à diferença. Desigualdade é muito mais extremo, ok? Bom, terceiro item ali, né? Comumente, a desigualdade é medida pelo índice de Gini, que vai avaliar sobretudo a questão da distribuição de renda, conforme eu falei, né, um índice de Gini que vai de 0 a 1, medindo a riqueza da população. Ok? Bom, dentro da desigualdade social existem alguns agravantes, como a desigualdade de gênero, racial e a desigualdade regional. Ok? Isso vai fazer com que ela se intensifique. Por exemplo, a pessoa pobre, vinda do Nordeste, é negra e talvez homossexual, vai sofrer um extremo preconceito no nosso país.
cada vez menos, mas ainda assim sofria bastante uma personagem dessa maneira, ok? Bom, continuando o último tópico, né? Nas últimas décadas, o Brasil tem criado programas para combater esse problema, como o Bolsa Família, que é um programa de transferência de renda. Os especialistas ainda criticam um pouco o programa na medida em que ele não está baseado na taxação dos super ricos. Né? Então, os super ricos financiariam esse programa de transferência de renda. Ok? Pessoal, finalizada essa nossa aula, esses nossos conhecimentos aí iniciais sobre desigualdade social no Brasil, deixo aqui uma série de sugestões que eu espero que vocês possam ler, se aprofundar, né, e saber ainda mais sobre esse assunto. Principalmente para quem falar de política e coisas afins, certo? Dito isso, aqui as nossas referências. Agradeço e nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.